E aí, turma, ative o sininho para não perder nenhuma das aulas e das atividades postadas no canal. Tá? Bom, vamos falar agora um pouco sobre a organização do espaço brasileiro, tá? Ao longo dos séculos 17 e 18. Bom, aqui eu tenho uma ilustração que remonta às principais atividades econômicas realizadas no Brasil durante o período colonial. Aqui eu tenho um cultivo da cana-de-açúcar, que foi, de certa forma, foi o início do processo efetivo de ocupação do território brasileiro, porque antes do cultivo da cana-de-açúcar nós tivemos a exploração do pau-brasil, mas a exploração do pau-brasil não necessariamente formou espaços ou configurou a formação de espaços ou de grandes transformações no espaço geográfico local, já que era a extração da retirada do pau-brasil e este era levado, né, para a metrópole. No caso da atividade canavieira, havia necessidade de fixar moradia, né, e houve já a construção de um espaço geográfico, com construção com plantações, com construção de senzalas, onde se abrigavam os escravos, como está sendo representado na foto aqui, com a questão das casas, da casa grande, da senzala, das capelas, e toda uma estrutura de organização espacial, ela tem início a partir do cultivo da cana-de-açúcar, que foi inicialmente praticada no litoral nordestino e depois se expande para outras regiões do Brasil, para o sudeste brasileiro. Aqui embaixo nós temos o café, né? Outra atividade econômica bastante importante, principalmente no nosso processo de industrialização. O café foi introduzido no Vale do Paraíba, já que lá nós tínhamos o solo, né, favorável e clima também favorável. Lá nós tínhamos solo terra roxa, resultado da decomposição de rochas vulcânicas, como também aqui a cana-de-açúcar nós tínhamos o solo massapê e a grande umidade do litoral, que favoreceu o desenvolvimento dessa atividade econômica nesse período. Aqui eu tenho o algodão, né? O algodão ele era cultivado no sertão nordestino, uma atividade já que veio um pouco após o cultivo da cana-de-açúcar, a questão da pecuária, e o algodão e o café e as chamadas drogas do sertão que ocorriam, que eram buscadas na região norte e na região amazônica, certo? As drogas do sertão, nós tínhamos o cravo, canela, baunilha, gengibre, guaraná, cacau e castanha. Então, produtos que eram extraídos da Amazônia e destinados à metrópole. Essas são as principais atividades econômicas realizadas no período do Brasil colonial. Aqui, nesse período do século, vai até o século XVII, meados do século XVII, nós tínhamos o desenvolvimento de atividades econômicas, como mostrado aqui. Nós tínhamos a açúcar como atividade econômica principal do Brasil. Tá? Nós tínhamos a droga sertão, mas a principal atividade econômica do território brasileiro naquela época era a exploração da cana-de-açúcar, e isso fez com que a nossa região nordeste se configurasse como centro econômico da metrópole naquele período. Posteriormente, lá para a segunda metade do século XVII, a capital era Salvador, né? Primeira capital brasileira, Salvador, quando o centro econômico estava configurado na região nordeste do Brasil. Final do século XVII para início do segunda metade do século XVII, vem a descoberta do ouro nas Minas Gerais, posteriormente o cultivo do café, e nesse período ocorre uma chamada decadência do cultivo da cana-de-açúcar, pois o nosso açúcar não conseguia enfrentar a concorrência de açúcar produzido nas Antilhas por holandeses, que devido à proximidade lá e a questão da qualidade, principalmente da proximidade, chegavam mais rápido, com preços mais baixos, e aí o nosso açúcar acabou entrando em decadência. Outras regiões do planeta passaram a produzir também, e aí açúcar perde valor comercialmente, o café surge na região sudeste e tem a descoberta do ouro nas Minas Gerais, que levou uma grande leva de imigrantes para lá. Assim, o principal centro econômico brasileiro não mais
é a região Nordeste, sim, agora o Sudeste, e a capital do país é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Bom, com a introdução do cultivo do café no Vale do Paraíba, esse produto foi de fundamental importância para o desenvolvimento da industrialização do nosso país. Nós temos como consequência hoje a região Sudeste como a mais industrializada, né? A mais povoada, a mais desenvolvida do território brasileiro. Então isso tem início lá com o ciclo do café. O ciclo do café desenvolvido na região do Vale do Paraíba, depois se expandiu para o Oeste Paulista, grandes fazendas de café, né? Esse produto, altamente valorizado no mercado internacional, que foi até o final do século XVIII e XIX, muito valorizado, ele promoveu o acúmulo de dinheiro, capital, na região Sudeste, promoveu o desenvolvimento da infraestrutura daquela região, como ferrovias, bancos, toda uma infraestrutura que melhorou o comércio, né, o desenvolvimento do comércio e de outras atividades naquela região devido à boa infraestrutura e também levando muita gente para lá, acumulou pessoas também, que seria o mercado consumidor, e mão de obra, para trabalhar, né? Então todo esse contexto fez com que as indústrias, quando houve a intensificação do processo de industrialização do Brasil, as indústrias procuraram a região que apresentavam as melhores condições de infraestrutura. E a região que apresentava essa melhor condição de infraestrutura era a região Sudeste, devido ao café. Só que, até mesmo com o cultivo do café, a Organização do Espaço Brasileiro, ele estava organizado no que a gente chama de ilhas econômicas, isso antes do processo de industrialização. Nós tínhamos aquelas atividades econômicas que eu falei para vocês, o ciclo da borracha no Amazonas, que nós tínhamos o café, a pecuária, a mineração, né? O cultivo da cana-de-açúcar. Então nós tínhamos ciclos de desenvolvimento na região Nordeste, na região Sudeste e lá na região Norte, na Amazônia. Essas regiões elas não estavam integradas, né? Estavam isoladas, eram ilhas produzindo e voltado para atender as necessidades do mercado interno. Então havia pouca ligação ou integração entre essas regiões brasileiras. Essa integração ela é promovida a partir do processo de industrialização do país, que fez com que a economia agora e o espaço econômico brasileiro fosse integrado entre todas as regiões, o que está sendo representado aqui nessas imagens. Então, a economia brasileira ela é integrada nacionalmente a partir do processo de industrialização. Até o café foi importante para a industrialização? Sim. E promoveu essa industrialização concentrada na região Sudeste, como polo de atração, polo de desenvolvimento sendo a região Sudeste. Muitas indústrias foram para lá e isso promoveu o maior crescimento e nós sabemos hoje onde estão os maiores centros urbanos brasileiros. Essa industrialização, né, ela é quem promove a integração. Então, com o cana-de-açúcar, com o café, com a borracha, não havia integração econômica nacional. Eram os polos econômicos isolados uns dos outros. Não havia ligação, integração. Essa integração econômica ela é feita a partir do processo da industrialização, em que eu tenho concentrada no Sudeste, que vai se espalhar posteriormente para as outras regiões do Brasil. A atividade será postada na próxima semana.